Fala, meu povo, tudo bem? Começando mais um Pod Pro aqui. Que bom que você tá aqui com a gente assistindo para mais um vídeo. Estamos indo pro quinto episódio, né, Aldrin? Quinto episódio. Que bom que você está aqui. Se você está aqui porque você já entendeu que esse aqui é o melhor podcast que tem em 2024. Então, o que você está esperando para você começar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário e, mais que isso, compartilhar com as pessoas. Já tá na hora, já. Eu propus um desafio já há uns 2 vídeos atrás, se eu não me engano. Isso. Você nem completou o desafio. Eu não completei, mas você vai pro Instagram agora do @podpro com 2 Os e você vai ver o desafio que ele vai estar fixado no perfil, tá bom? Então você vai lá, você vai ver o desafio, mas vou dar aqui o desafio para nós, Aldrin. Vamos lá. O nosso desafio eu não tô sabendo, tá? Desafio, então, tá o Aldrin não estava sabendo. Nosso desafio foi chegar a 500 inscritos no YouTube, tá, e 1.000 seguidores no Instagram. Beleza. Fechou? Beleza. Quando isso acontecer, nesse dia, a gente vai fazer o primeiro Pod Pro ao vivo. Ao vivaço? Ao vivaço. E mais. Vai ter plateia? Com plateia. Eita, aí sim, hein? Eu tenho alunos que querem vir assistir. Então, tem uma galera também querendo vir aí, hein? Vamos trazer? Vamos, tá fechado. Então, se você ajudar a gente a chegar em 1.000 no Instagram e 500 no YouTube, primeiro Pod Pro ao vivaço. E com plateia, você vai poder assistir a gente aqui. A gente vai selecionar algumas pessoas. Top, já gostei. Fechou? Fechou. Top demais. Então, é nóis. Vai, se inscreve logo. Cria 500 contas no Gmail e se inscreve aqui no YouTube logo. Manda pra sua avó, que nem Gmail tem. Cria um Gmail pra sua avó, manda pro seu avô, pra sua mãe, pra todo mundo. Fechou? Não, e tem uma coisa que eu vou chamar a atenção da galera. À vontade. Nos últimos 3 vídeos, nós tivemos mais de 1.300 visualizações. E a galera não tá se inscrevendo. É verdade. A galera tá assistindo, manda comentário, mas não tá se inscrevendo. Galera, é pra se inscrever pra gente continuar nosso trabalho aqui, continuar aí qualidade de podcast pra vocês. Se você se inscreve, você ajuda nós. Então vamos embora, vamos ajudar os professores aqui. Aldrin, como é que você tá essa noite? Tô bem. Essa noite, esse dia? A gente grava de noite, então por isso que eu falo boa noite, Isso, tá? madrugada. Cara, eu tô feliz pra caramba aqui hoje, né, com o entrevistado. Você tá ferrado com o entrevistado de hoje, cara. Cara, você tá numa onda de trazer gente da saúde, né? É um recado pra mim, Aldrin? E a gente vai fazer a meta de quantos quilos você vai perder ao longo do... A gente vai fazer a meta. Eu vou bolar ainda, Vai ser um desafio parte 2? Vou aproveitar o convidado aqui e já vou colocar a meta, uma meta viável aqui pra você. Viável? Tá? Isso. Bom. Galera, boa noite, bom dia, boa tarde pra vocês. Vamos agora para os nossos patrocinadores, né? A galera que faz isso aqui acontecer, a galera que nos apoia. Tem uma galera boa aí já nos apoiando. Vamos começar aí com o meu amigo Fernando Pedroso, da Bike Hotel Serra do Japi. Bike Hotel Serra do Japi, você que gosta de andar de bicicleta, você que gosta de curtir aí final de semana, você tem todo o apoio logístico aí, todo o apoio de restaurante, todo o apoio de limpeza e manutenção da sua bike. Então, Bike Hotel Serra do Japi tá ali no pezinho da Serra do Japi, você já começa curtindo a natureza, muito legal, e já pode almoçar depois que fizer aí a sua trilha na sua bike. E também no Fernando Pedroso, Academia Céltica. Academia Céltica ali no Jardim Samambaia, aqui em Jundiaí, você que quer manter a forma, vai lá, liga pra galera, que vai ser muito bem atendido. E nós temos um terceiro aí e novo patrocinador. É isso aí. Né? Para você que quer comprar seu carro. Exatamente. Se você não quer andar de bicicleta, você quer comprar o seu carro, você pode ir na Car Shop comprar o seu carro, beleza? É isso aí. A Car Shop do meu amigo Renan Krupp, tá? Então vai lá, melhor avaliação de Jundiaí. Troca esse carro aí para começar 2024 aí bombando de carro novo. Maravilha. Tem mais? Tem mais. Tem um que eu gosto muito. Esse é o meu preferido. Você já tá ficando aí... Mas não pode ser tanto assim, né? Tanto assim. Vai puxar sua orelha tá aqui. Tá bom. Mas convidado. Se você, além de ir pra academia, além de andar de bike, etc., você também pode terminar esse exercício físico e comer um yakisoba. A partir de R$32 você pode pedir também o seu açaí por R$19,99. A partir de R$19,99 no yakisoba e açaí Jundiaí. Perfeito. E além disso, vocês estão vendo, eu sempre falo da estrutura do nosso estúdio, que você pode, se você tem uma banda, você quer fazer clipe, ou quer começar um podcast, vídeo, um monte de coisa, tá aparecendo aí na tela para você, entre em contato com o estúdio Mix AVFD, ok? Nosso parceiro Dude tá aqui com a gente desde o começo e tamo junto nessa. Show de bola. Aldrin, apresenta quem tá com nós aí. Vamos ao nosso convidado agora. Gente, hoje vai estar aqui o nosso amigo, né? Nosso médico. Meu médico. Seu vai ser ainda, né? Vai ser? Seu tá vai bom. ser ainda, né? Eu tô precisando, cara. O doutor Gabriel Barreto tá aqui com a gente.
Obrigado, doutor, pela presença aí. Oi, eu que agradeço a presença. Tamo aqui. junto. O cara tem um currículo gigante aqui. Opa, aí sim. Eu separei algumas coisas. Uma coisa que me chamou a atenção que o cara é soteropolitano. O cara é de Salvador, terra louco. boa. Graças a Deus. Terra boa. Eu é. conheço Salvador. Eu fui umas 2 vezes a Salvador. Né? Conheço bem Salvador. Fui com viagem com aluno, cara. Foi legal pra caramba. Gostoso. Já estudou em Michigan, né? Fez o high school em Michigan. Se formou na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Residência em Clínica Médica no Hospital aí Santa Marcelina. E também em Campinas, no Mário Gatti, é isso, doutor? Na verdade, é clínica médica no Mário Gatti e a residência de endocrinologia Eu troquei no aqui Santa Marcelina. as informações. E pós-graduação pela Uniguaçu, é isso? Isso, dá uma pós-graduação de nutrição. Porque era uma... a gente, como endocrinologista, acaba orientando muito o paciente sobre a questão de dieta. Não é que eu prescreva dieta, mas eu acabei... eu não sei, eu não estudei a profundo sobre isso. Então, eu decidi fazer uma pós, né, em nutrição para poder orientar melhor o paciente e saber como abordar né, essa parte para contemplar melhor meu atendimento. Né? E aí, muito legal, muito legal. O Dr. Gabriel eu conheci porque minha esposa já ia na clínica, que ele atendia, era atendido por outra médica, que vai estar aqui também, a doutora Carolina. E aí eu cheguei até o Dr. Gabriel, né? E aí o cara com 43 anos, né? Querendo manter a forma, a saúde, Você tá etc. certíssimo. Né? Aí o Dr. Gabriel passa todas as informações e medicamentos necessários aí. No final do programa vai dizer assim, não, por isso que ele tá tomando bomba aí, ele fica assim, né? E o doutor Por isso que o Aldrin tá fortinho. então vamos me zoar. Um amigo meu falou assim, cara, você parece que botou silicone no peito, cara. Grande Aldrin. Né? Aí agora todo mundo vai dizer, só tá assim porque tomou bomba agora, né? Mas o doutor Gabriel vai desmistificar essa história de bomba aí, né? Pra gente entender aí. Doutor Gabriel, vamos lá. Endocrinologista. Hoje em dia a gente fala muito em emagrecimento, a gente fala muito em dieta muito maluca aí, o senhor falou da nutrição também. Qual o papel do endocrinologista? O que é um endocrinologista, né? Bom, começando pela sua pergunta, né? O endocrinologista é aquele médico que vai estudar as glândulas do nosso corpo, né? Principalmente ali, né, o pâncreas, a hipófise, né, os hormônios são secretados, as gônadas, né, ovário, testículo. Então, principalmente... E as adrenais, por exemplo, né? E ele tem essa importância, né? De ver várias doenças, que tem infinitas doenças que acometem essas glândulas. Por exemplo, como doenças da tireoide, diabetes, as doenças adrenais, que fazem crescer pelo nas mulheres. Então, uma série de várias coisas que podem causar diversos sintomas que a gente não sabe. Que depois não tem problema. Depois eu vou me soltando, vai melhorando. Não, tá tranquilo. Vambora. E muitas vezes, né, há aquele médico que você chega assim e tô com esse sintoma aí, nenhum médico consegue conectar. E muitas vezes o endocrinologista, por saber muito de hormônio, por saber muito de metabolismo, né, porque endocrinologia e metabologia, ele vai conseguir ali, talvez, ajudar com uma coisa que nenhum outro médico lhe ajudou. Então, é um médico que tem uma visão clínica, mas uma visão global muito importante e eu acho que todo mundo um dia, né, vai precisar de um endocrinologista alguma vez na vida. E a gente acaba achando, falou endocrinologista, ele não, vai emagrecer, sempre né? o médico que faz dieta. O médico que faz dieta. O endocrinologista, ele indica as dietas, mas eu acho que assim, fazer a dieta, realmente prescrever, olha, você tem que comer isso, fazer o cálculo de calorias, de déficit calórico, tudo isso, eu acho que isso é função mais do nutricionista. Então, às vezes a pessoa fala, mas você não prescreve dieta? Olha, eu oriento, né? Por exemplo, o cara vai... se eu vou tratar obesidade, por exemplo, eu tenho que saber o que o cara come, eu tenho que dar uma orientada, né? Toma.
Mas, ó, O Aldrin, ele vai acabar comigo isso hoje. na minha época se chama bullying. Bullying, é isso aí. Não pode. Não, eu sou O dos dia anos, que eu vier. sou dos anos 80. Não, Nos 80 isso aí é fichinha, isso aí. É, O isso aí. dia que vier um que é da minha área, eu vou acabar com você. Então, onde é que eu parei? Agora. Você tava falando que não é Obesidade. só emagrecimento, obesidade. Sim, é um segmento importantíssimo da endocrinologia, né? Mas a gente tem que olhar para as outras coisas. E eu não olho só para, vou tratar a obesidade e eu esqueço das outras coisas. Sim. Não, eu olho para além, olho para o metabolismo da pessoa, o que está ocorrendo com ela. Porque geralmente a obesidade, né? Olha aí, eu ponto pra ele. Caraca, Hoje é dia, hoje é dia. Vamos cortar, vamos embora, acabou, já foi, já era. Daí acabou. Hoje é dia. Então, ela acaba fazendo uma série de alterações hormonais e metabólicas, que aí um endocrinologista é o melhor médico para ver isso. E aí a questão da dieta é bom sempre assim, o braço direito do endocrinologista ou da pessoa que trata a obesidade. Tanto que você falou da Carol, que vai vir com o nutricionista, porque é tão braço direito que só anda junto. E é verdade, né? A gente não tem como tratar obesidade se a gente não faz mudança no estilo de vida, que é importantíssimo para você manter o que perdeu, sem ter uma estabilidade emocional, mas também se não consertar a parte metabólica. Então, o médico acaba vendo, o endocrinologista acaba vendo tudo isso, para a parte da obesidade. Isso aí é interessante. Eu lembro quando eu fui fazer lá a minha primeira consulta, eu acho que o doutor Gabriel passou, sei lá, acho que uns 50 exames. Uns 50 exames, sei lá, 7, 8 tubos, Sim. né? Para entender. E aí é a grande diferença de você... não, vou fazer uma dieta maluca aí, o tal do jejum intermitente, né? Não sei se é dieta, jejum intermitente. É uma estratégia. É uma estratégia. O jejum intermitente, por exemplo, ele não é uma dieta. Por quê? Porque uma dieta você vai ter algo estruturado, contado, específico para você, né, individual, ou vai ter alguma ideia ali por trás. Uma dieta cetogênica tem que ter uma quantidade de carboidrato X, ou low carb, até tanto de carboidrato, ou uma dieta específica voltada para você, né? O jejum intermitente é uma estratégia, porque você tem aquele intervalo que você pode se alimentar, o intervalo que você fica de jejum. Geralmente ali 16 horas de jejum e um intervalo de 8 horas que você pode comer. Mas assim, eu vou fazer jejum intermitente, eu acordei hoje 7 da manhã, aí não comi nada, quando chegou ali 3 da tarde, vou bater o McDonald's aqui, um milkshake e tal. Pô, tá fazendo dieta? Não tá. Tá fazendo uma estratégia, nesse caso, burra, né? Então, mas o jejum intermitente, ele tem algumas evidências científicas para tratamento de doenças neurológicas. Crianças com convulsão, tem algumas coisas assim que realmente ele tem um segmento que pode realmente ajudar, mas eu acho que é muito específico. E tem gente que leva como estilo de vida. O jejum intermitente mudou minha vida. Legal. Show de bola. Ótimo, né? Pra mim, Gabriel, não funciona. Por que não funciona? Porque eu fico com fome e quero comer. E eu preciso de carboidrato para o meu cérebro funcionar. Então, eu não consegui me adaptar, mas é uma estratégia boa. E tem uma coisa interessante também, né? Nesse mundo da internet aí, a gente acha que o jejum para a dieta para serve para todo mundo. Serve para todo mundo, exatamente. Aí o cara vai ver na internet lá o cara que emagreceu e ficou bom e tá tudo certo, eu vou fazer igual. Exato. Vou dar um exemplo mórbido, tá? Aqui. Você conhece alguém que pegou Covid? Muita gente. Conheço. Você conhece alguém que morreu que pegou Covid? Conheço. Conhece. Eu conheci muito porque eu sou médico, então eu vi muitos. Eu não conheço. Mas assim, uma doença que uma pessoa não sentiu nada e outra teve uma doença gravíssima e morreu. Sim. Ou seja, a variabilidade biológica que um vírus pode fazer... Cada organismo é um. É o mesmo com a medicação. Então, a medicação pode ter uma variabilidade, claro que ela é estudada para que não haja tanta variabilidade assim, né? Mas você pode ter respostas totalmente diferentes com alimentos, tanto que a gente tem pessoas que têm alergia a certos alimentos, outras não têm, né? Então, é difícil você colocar no papel e considerar toda a variabilidade que você pode ter. Por isso a importância do acompanhamento médico. Por isso você precisa de um médico. Você vai fazer sozinho? Pode dar certo?
Pode. Deu certo para algumas pessoas, mas deu certo para fulaninho, ciclano e tal, né? E você, sem ajuda, né? Sem um suporte nutricional, um suporte médico para estar avaliando essas coisas, a jornada vai ser muito mais penosa, né? Esse é o meu modo de ver. E uma coisa que a gente acaba vinculando, né? A gente ficou brincando aí com você, a questão de estar fora do peso, né? A minha esposa é professora de educação física, tá fazendo pós-graduação em nutrição e tal. Então, assim, ela é muito simples. Uma boa combinação. Ela vai ser uma excelente profissional. Então. E ela gosta disso e tal. E aí, a gente acha que é porque eu vou ficar fora do peso ou tá fora do padrão social. Mas é saúde, né, doutor? Sim. Então, eu fico triste de ver algumas coisas, né, que a gente vê, infelizmente, na internet, de algumas pessoas romantizando a obesidade, né? Eu não tô aqui querendo falar que todo mundo precisa ter o corpo perfeito. Falar assim, olha, você precisa emagrecer, mas você não precisa ser a Gisele Bündchen, né? Você não precisa ter esse padrão de corpo. Cada pessoa pode ter seu corpo, pode estar acima do peso, mas obesidade, né, André? Sim. Eu prometo que eu não vou fazer essa brincadeira de novo. Mas, né? Pelo menos você vai ganhar a consulta aí. Se for permuta, Aí tá fala de assim, aí faz assim, ó, você quer ganhar um processo ou vai me dar a consulta, né? Então, eu vou evitar o processo, aí a consulta fica de boa. Então, aí eu perdi até a linha do raciocínio. Saúde. É saúde, vamos lá. Ó, tá vendo? Faz brincadeira, perde a linha do raciocínio. Então, a obesidade, por exemplo, né? Agora, a Adri, né? Sabia que ela pode causar 16 tipos de câncer diferentes? Aumenta o risco. Quando a gente fala em risco, a gente não tá falando em determinação. Por exemplo, o cara fumar não quer dizer que ele vai ter câncer de pulmão, enfisema pulmonar, mas é um risco bem maior, né? Claro, a obesidade aumenta 16 tipos de... Você aumenta a possibilidade. Câncer de mama, câncer de ovário, né? E você aumenta a possibilidade de câncer, de doenças metabólicas, como síndrome metabólica, aumento de colesterol, gordura no fígado, aumento de cirrose hepática, aumento de câncer hepático, diabetes, pressão alta, doenças osteoarticulares, né? Então, é um indivíduo doente, né? Tanto que hoje a obesidade, né? Que tem muita gente, não é doença, tá bom. Tem um CID, desde 2013, 66.0, que é considerada uma doença. Porque metabolicamente, o que a obesidade faz, né? E assim, se eu for tratar, tem um tratado de obesidade que é desse tamanho, é uma bíblia, né? Mas basicamente, ela altera o nosso padrão hormonal e ela ativa as mesmas células inflamatórias que são ativadas quando você está doente, quando você tem uma infecção. Porque ela faz... inflamação. Exato. Ela chama imunomodulação. Ela ativa isso e ativa essas células. E essas células saem agredindo o seu corpo. Por isso que o obeso ele tem mais dor articular, ele tem mais chance de desenvolver outras doenças, ele está sempre reclamando de uma dor aqui, dor acolá, porque ele é inflamado. Aí quando você faz o exame, você estava com uma dor de garganta, você teve alguma coisa? Não, o cara só está obeso, está alterando o exame dele na parte inflamatória. Então, não dá. E essa inflamação também está inflamando o coração, né? Está causando aumento de chance de lesões nas coronárias, né? Chance de AVC. Então, assim, a gente não pode tratar isso como uma coisa, né? Agora, se todo vai ser magrinho, bonitinho, saradinho, isso é outra questão. A gente tem que se enquadrar ali, pelo menos, tentar tirar o cara da obesidade, né? E aí a gente o que vai tentando aos poucos. Eu ia falar que isso vai bem... A gente tem que tirar isso um pouquinho dentro do padrão estético. Eu acho que tudo isso que a gente estava falando, toda essa movimentação, até o, entre aspas, romantização da obesidade, eu acredito numa vida, ela é assim. Tudo que vai acontecer na nossa sociedade é uma ação e reação. Claro. Então, se você tem ao longo de anos pessoas obesas, etc., sendo consideradas esquisitas, etc., porque não se encaixam dentro de um padrão, obviamente, hoje em dia, ele vai ter mais espaço para você falar outras coisas em relação à obesidade. Então, aí a gente pode tender para esse lado que também é perigoso, de encarar o negócio não como algo que pode dar ruim na sua vida, que pode te levar a diferentes tipos de câncer, doenças, etc.
Então é ação e reação. Então acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer é tirar dentro do... Esquece padrão estético. Vamos falar de saúde. Então assim, eu, André aqui, a gente uma série de brincadeiras aqui, tá tudo certo, beleza? E eu sei que eu tô bem acima do meu peso. Assim, eu já fui bem mais magro. Eu já tive meus, como acho que eu falei no último. No último. Você gosta de treinar? Eu gosto, eu amo ir pra academia, eu gosto realmente. Já tive meus 70, 80 quilos tranquilo, tava benzão. Mas assim, passa, vem faculdade, vem estudo, casamento, etc. Trabalho agora que é impossível também. E assim, a vida vai fazendo tudo isso, mas eu reconheço. Eu André, sei que eu estou bem além. Vou te interromper. Você falou a coisa aqui que você tem essa noção. Isso é muito bom, porque você sabe o que aconteceu. Eu falo assim, quem mais ganha peso com o tempo? Geralmente, as mulheres, né? Sim. Você vê ali a partir dos 20 anos, começa a ganhar peso. E por que isso acontece? Você falou um monte de exemplos ali, né? Há uma mudança na rotina. Sim. Né? A mudança da rotina. Eu dou um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu trabalhava muito pronto-socorro, até na época da pandemia, então, né? Era pronto-socorro, TI, sobe escada, desce escada. Eu pegava o celular, assim, contador de passos. 12 mil, 13 mil, 14 mil. Eu nem saí do hospital. Sim. Né? E aí, uma rotina louca, né? De você andar, subir e descer. E eu ainda conseguia treinar quando as academias abriram, tal, dentro daquele limite. E aí, com o passar do tempo, terminou a pandemia, fiz minha especialização, trabalhando mais em consultório, sentadinho, bonitinho. É isso aí. Aí meus passos, 10 mil, 8 mil, tal. Agora, nesse ano, minha média tá em 4 mil. Eu já deixei de andar uns 3, 4 quilômetros por dia. Sim, olha isso. É isso mesmo. E aí, tô ganhando peso. O que é que tá acontecendo? Você deixou de andar 2, 3 quilômetros por dia, mesmo que você não contasse aquilo como exercício, né? Sua rotina mudou. Faz diferença na vida. E o que acontece com a mulher, por exemplo? A mulher vai morar com o homem. Namorou, aí tá ali pra casar, ou casou, vai morar junto. Aí o homem tem um metabolismo mais privilegiado nesse sentido do que da mulher, né? Aí ela vai vai adquirir a mesma dieta que ele lá. E aí ela não pode comer a mesma coisa que o homem come, né? Da mesma quantidade, ter as mesmas refeições. Aí ela começa a ganhar peso. Aí tem filho. A mulher abdica da vida dela, né? Pra gerar Não que o pai não faça, tá? Mas ela abdica e vai cuidar. Aí ela deixa de fazer atividade. Quando ela vai ver, é uma série de alterações que aconteceu na vida dela, da rotina. Trabalho, faculdade. Às vezes faz faculdade e faz estágio, e ainda trabalha. Tem gente que faz, né? E aí acaba deixando de se cuidar. E quando às vezes a pessoa não tem nem essa noção, né? E isso fazem as pessoas ganhar peso ao longo do tempo. Além da comodidade, né? Por exemplo, quando você é mais novo, você não tem carro, não tem nada, você vai de bicicleta para tal lugar, tal. Daqui a pouco você vai atravessar a rua, você pega o carro. Né? É verdade. Então, a gente vai mudando nossa rotina, nossos hábitos, e eles vão ficando mais preguiçosos, porque a gente vai querendo mais conforto quando a gente envelhece. Isso é uma das principais causas da obesidade de maneira geral. Que quando eu coloco isso, está dentro dos hábitos. Seus hábitos mudaram, mas você nem percebeu. E tem uma coisa interessante também. A gente cita muito obesidade, mas às vezes a mulher não tá nem tão acima do peso assim, mas por dentro, como o senhor falou aí, tá inflamadaço. Sim. Se alimenta errado, não se exercita. Minha mulher brinca muito falando da importância da alimentação para ter uma vida sã. A vida, e aí, por completamente. Vida e mente sã, tudo são. Então, assim, claro, quando a gente vê alguma coisa, talvez o mais fácil é, não, me olhei no espelho, mas muitas vezes a pessoa não está tão acima do peso, mas está com a saúde meio debilitada ali em função da alimentação. E quando você fala de alimentação, atividade física, também, a gente pode trazer também. Não é só o gordinho, não acho que você, magrelo, raquítico, acho que você está saudável, porque também faz parte para você. Exatamente. A gente tá falando de uma questão de saúde mesmo, né? E eu falo assim, como é que eu vou buscar saúde, então? Né? Já que a gente falou disso. Por isso que, se você lembrar, né? Na primeira consulta que você passa, eu faço um script, mesmo que o paciente não perceba, né?
eu falo de atividade física. Eu tinha colocado isso aqui, lembrando das perguntas que o senhor me fez. Atividade física, que é importante a gente fazer tanto atividade física aeróbica e um treino resistido. O treino resistido mais conhecido que a gente conhece é musculação. Tem outros exemplos? Mas, Por exemplo? Você pode usar o peso do corpo, barra, que, né, musculação, crossfit, tem bastante treino resistido. Você fazer, por exemplo, natação usando palmar, é um treino resistido. Legal. Uma bicicleta numa marcha pesada, você subir ladeira, é um treino resistido. Né? Existem até o treino de atletismo, de você dar tiro. Legal. É também um treino que gera um estímulo semelhante. Então, mas o mais comum, obviamente, é a musculação. Então, você ativa, e com isso, a totalidade das vias mitocondriais. Que é a mitocôndria que gera energia dentro da célula. Se sua célula está funcionando adequadamente, não quero aprofundar muito não, para não ficar complicado. Mitocôndria a gente lembra da escola. Isso é a única coisa de biologia que eu sei. Mitocôndria, energia. Mas resumindo, você melhora a mitocôndria, você melhora o funcionamento da célula. Se você melhora o funcionamento da célula, você melhora o funcionamento do indivíduo. E você consegue atingir todas essas vias fazendo treinamento resistido e aeróbico. Além do aeróbico, melhorar a saúde cardiovascular, melhorar condicionamento. E 15 minutos de exercício aeróbico aumenta a atividade da imunidade das células. Então, uma série de benefícios. Segunda coisa, dieta. Dieta para emagrecer, dieta para ganhar peso, ganhar músculo. Não, dieta saudável. Né? Estilo de vida, alimentação... O que eu falo assim, de uma maneira geral... Uma dieta que não seja excessiva, de você estar ganhando peso, que já não é um sinal legal que a dieta está sendo boa, mas que seja saudável. Descasque mais, embale menos, aquela coisa. Mas tudo que vem em pacote tudo não é muito bom. Exatamente. Os ultraprocessados e tal, né? Então, evitar, você tem uma dieta mais saudável. A terceira coisa, que é muito importante, que eu abordo muito na consulta, é a questão do sono, né? Então... Isso aí é legal, né? Não fala tanto. Não fala tanto. E você sabe qual é o maior erro em relação ao sono? Se você fosse falar pra mim assim, olha, o que é bom pro sono? Geralmente a pessoa fala o quê? Assim, o que é bom? Dormir tantas horas. Dormir 8 horas. Opa, exatamente isso. Foca muito nisso. Tá certo? Em partes, eu acho. Né? Em partes. Beleza, em partes. Por exemplo, pense aí que você chegou, foi pra uma balada, todo animado, tal, nem bebeu, não fez nada, só virou a noite. Aí dormiu 6 da manhã. Aí você dorme todo quebrado. Sim. Até 2 da tarde. 3, 4 da tarde e continua quebrado. Sim. Ué, dormiu 8 horas e aí continua quebrado. Por quê? Não é só o tempo, né? A hora que vai dormir. E isso, a qualidade do sono é importante, né? Você ter um sono ininterrupto e tal. Mas a hora que vai dormir também. Por que isso? A gente tem um ciclo circadiano, que é o nosso ciclo do sono. Minha mulher fala isso demais, cara. Eu tenho uma pra contar daqui a pouco. Não me confunda com sua mulher, por favor. Não. Depois eu tenho uma pra contar aqui. E aí, esse ciclo circadiano é muito importante. E na vida de hoje, no dia a dia, né? A gente fica muito exposto à tela, né? Isso altera os nossos pulsos de cortisol, isso altera o nosso padrão da hora que a gente vai dormir. E assim, aí você tá lá com sua esposa e tal, vamos assistir uma série? Aí chega 9, 9h30, vai assistir uma série, né? E aí vai acabar dormindo mais tarde. Então, o que seria certo, de uma maneira geral? Dormir entre 6 a 9 horas de sono, né? Então não adianta você dormir no horário certo e dormir 2 horas, né? Sim, né? sim. Também, então o tempo é parcialmente... Então de 6 às 9, não é necessariamente 8, então, né? Isso. É porque depende da pessoa. Sim. Tem gente que com 6 horas, 6 horas... zero. Já acorda bem, né? Isso vai depender. Isso é individual, né? Agora, a hora que vai dormir, ela é uma coisa mais ou menos constante, né? Porque tem esse ciclo, geralmente 9 horas o cortisol dá uma baixada. Então, o ideal seria, né? A gente dormir entre 9h30 e 10 horas. Assim, doutor, mas eu trabalho até 10 da noite, né? Claro, não é possível. Eu estou falando do mundo ideal. Eu trabalhei 9 anos dando plantão à noite, né? E envelheci bastante, né? Tudo bem né, com isso, né? Então, hoje em dia, não faço. Né? Só por uma necessidade maior, mas
não tem, né? Aham. Então, assim, você alterar isso. Isso é muito importante para a saúde. Porque você alterar o padrão do sono, você piora a imunidade, você acarreta em desenvolvimento de diabetes, de cânceres e outras coisas. Então, o sono é muito importante. Isso é muito comum chegar ao paciente, pô, eu tô cansado. Você vai dormir que hora? Eu vou dormir meia-noite. Eu falei, bom, eu posso dar remédio, fórmulas que eu faço para disposição, posso fazer um monte de coisa. Mas se você não ajeitar o sono, aí você vai estar complicando. Ainda vem o cidadão e vem questionar. Mas eu estou adaptado, eu estou acostumado. Aí, tudo bem, a gente se acostuma. Vamos tentar desacostumar. Vamos acostumar com Aí ele. eu dou um exemplo. Eu sou assim, tem que ser assim. Aí o exemplo que eu dou no consultório é o seguinte, né? Eu tenho um consultório em Campinas, e aqui em Jundiaí também trabalho aqui na Unicence. Aí eu chego assim, olha, imagine aqui que terminou a consulta, e você saiu ali na rua, e você viu um cara com um fuzil atirando pra cima. Você vai fazer o quê? Você vai correr pra dentro da clínica, né? Vai ficar com medo. Agora, em alguns ambientes no Brasil, dentro de algumas favelas... Isso é comum. É comum. E o pessoal que tá lá tá completamente adaptado à situação. É comum, mas não é normal. Então, você pode se adaptar a situações, né? Se o ser humano não se adaptasse, ele não teria vingado, né? Na Terra. Então, mas não quer dizer que é bom, né? Então, a pessoa tem que diferenciar essas coisas. Então, assim... O sono... Se a pessoa puder, né? Ela tem que saber. Porque assim, como é que ela vai fazer o que é certo se ela nem sabe o que é certo? Isso aí é interessante. Isso é bem interessante. E aí a questão, a minha esposa, cara, é assim, ó. Quero ouvir essa história. Essa hora aqui, ó, 8h30, a gente tá gravando aqui 8h30, ela já deve estar deitada, se organizando pra dormir. E e aí a gente começou a namorar, tal, e no WhatsApp e tal, não sei o quê. Quando dava 8h20, ela dizia assim, no WhatsApp, mandava mensagem, vou dormir. Aí eu disse, cara, quem dorme 8h30 da noite, cara? Não é possível que ela dorme. Não, e aí você mandava uma mensagem a mais assim, já não ficava os 2 pontinhos, já era aquele pontinho só. Eu disse, cara, essa mulher é casada. Essa mulher é casada. Porque 8h30 o marido tá chegando do trabalho. 8h30 tá chegando do trabalho. Como que é o nome da sua esposa mesmo? É Lilian, tá? De amor, te amo. Você tá assistindo, você viu o que ele pensou de você, né? E aí eu disse, essa mulher é casada, cara. 8h30 ela desliga o celular, liga tudo, o marido chegou. Mas aí a gente namorou, tal, casou, cara. 8h30 da noite. Mas, rapidinho, ela separou pra ficar com você? Separou. Separou e eu nem descobri. Ela só encaixou na rotina e deu tudo certo. E aí a casa da gente, cara, eu falo, a gente mora em condomínio, é a única casa que fica 8h30 da noite, tá tudo apagado, já tá se organizando. Ela tem, assim, a coisa do sono e realmente, assim, ela tem 41 anos, ela parece ter muito então, menos é isso que eu ia te perguntar, anos. quem tá de mais de boa, você ou ela? Não, eu tô judiado, mano. Tá mesmo, né? Eu tô judiadinho. Tu tá vendo? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou complementar. Eu e minha esposa, a Lana, que tá ali sentada, a gente fez um... A Lana, nossa assessora? A Lana sócia? cuida das nossas redes. Nossa sócia? Nossa Sim, sócia nossa do sócia? podcast. Eu e ela, a gente fez a gente tá tentando se adaptar. Então, tanto em um estilo de vida mais saudável, exercício, etc., a gente tá começando. Mas a parte do sono, a gente fez um negócio que foi muito interessante. Nos dias que a gente fez certo, pra mim, foi muito bom. Legal. Então, ele era, sei lá, acho que 9... Amor, você vai saber 8 e pouco, né? Desligar o telefone, desligar a tela. Legal. Vai pra cama, liga uma luzinha lá específica e lê um livro. Legal. Pra dormir. Cara, no dia seguinte, acordando ali 5h30, 5h15 pra ir pra escola, pra dar aula, Acorda zerado. renovado, tava bem. Só que aí vem um dia que ele não tá legal, aí vai celular aqui, ó, TikTok, vendo um monte de vídeo, um monte de podcast, aí pronto. Agora eu já sei porque eu mando mensagem pra você 8h30 e você já não... Ah, não, André, porque você manda mensagem o tempo todo. Agora, André, sabe qual é a minha... casal de namorado, o negócio aqui. A minha tática pra dormir cedo, eu chego 9h30 ali, sento na cama, aí eu pego um livro de filosofia pra ler. Durmo rapidinho. Você é meu aluno de filosofia. Platão. Você tá arte de estudar com vontade. Brincadeira, eu gosto bastante. Né? E aí, Mas leitura é ótimo, cara. Pra mim é uma ótima estratégia. Eu falei brincando, mas uma estratégia muito legal pra você tirar essa exposição da tela
ler um livro. Atualmente eu estava lendo um livro do Stephen Hawking, né? O Universo na Casca de Nós, que é um livro, assim, complexo, né? Para dizer no mínimo. Então, dava uma cansada, assim, mas é um livro muito interessante, também indico. Legal. E aí a gente tá falando de saúde aqui, e o André tocou num ponto legal, filosoficamente aqui, a questão da estética. Eu acredito que deve ter muita gente que vai no seu consultório, doutor, puramente por estética. Quer estar bombadona ou bombadão, quer estar lá com shape do verão, quer estar, né? E aí tem muito isso, a estética tá tomando muito mais à frente do que a saúde ou a impressão? Não é impressão, você está coberto de razão, né? Eu tenho 2 perfis de paciente, assim, hoje no meu atendimento, né? Eu atendo ainda no convênio, na verdade 3, né? Eu tenho um paciente da bariátrica, que ali não está para estética, né? Que é o que eu faço. Eu tenho um plano ainda que eu atendo, que aí vem o pessoal mais com doenças de maneira geral, e no meu particular. No meu particular, vem mais esse perfil que você falou. Só que aí o que acontece? Aí agora eu vou falar algo controverso dentro até do meio médico, de certa forma. Porque há divergência de opinião, né? E fica muito... Então tem que ter um pouco de cuidado do que eu vou falar. Mas eu vou falar a minha opinião abertamente, né? Sobre o assunto. O que acontece? Na faculdade de medicina, a gente tem livro de patologia, que é patologia doença, né? A gente tem livro de síndromes clínicas, doenças, e mais doenças. O que dá o diagnóstico ali, que a gente coloca é Código Internacional de Doença, né? E aquela pessoa que não tem nenhuma doença diagnosticada, mas ela tem sintoma. Ela se sente indisposta, ela tem sonolência durante o dia, ela se sente mal, ela não se vê bem, apesar dela tá magra, né? Ou não ter o corpo dito nos padrões, do padrão que se considera estético, enfim, ela tem um sofrimento com isso. Aí tem gente que vai argumentar que ela tem um distúrbio de sua visão. Não é pro endocrinologista que tem que... Não. Então, assim, aí na nossa residência, na formação médica, a gente não aprende a tratar como um paciente saudável, que quer melhorar mais ainda, que quer melhorar a performance. Isso é verdade. Né? Então, essa é a primeira coisa. Quando a minha formação toda, se você for ver, é uma formação completamente clássica, né? Então, quando eu abordo esses assuntos, até os meus colegas, às vezes, ficam, não, mas você tem que ver esse lado. E eu acredito, né, que eu tenho muito bom senso nesse sentido, para falar, olha, a verdade não é só desse lado, né? Muitas vezes, assim, os pacientes chegam para mim, o médico olhou aqui esse exame, falou que tudo normal e eu posso ir para casa. Aí eu falei, depende. Vocês são professores, né? Eu dou o exemplo do professor, sabia? Por exemplo, qual é o exemplo que eu uso? Você chega, pega um exame, aí você tá com uma vitamina B12 de 300, que tá dentro da faixa de normalidade dos padrões. Aí você passou no médico, tá com queixa. Aí eu chego lá e falo assim, olha, vamos dar a sua B12. Aí o outro médico diz que eu tô maluco, que a B12 tá normal. Aí eu dou B12 na pessoa, passa de 600 lá, e a pessoa se sente bem melhor. Por quê? A prevenção, né? Não, é porque assim, os valores de referência foram feitos para pacientes doentes também. Interessante. Isso é muito interessante. Ou seja, já foi feito para o médico tratar a doença. Então não deixar o médico ficar doente. Você vai esperar, pode ser de maneira preventiva, mas você melhora. Aí eu vou dar o exemplo do professor. O que é o exemplo do professor? Eu chego assim, olha, você que é professor, o aluno que é nota 6 é igual ao aluno nota 9, nota 10? Não. E por que mas o que eles têm em comum? Todos passam de ano. Né? Beleza, você quer passar de ano só? Eu quero o seu aluno nota 9, quero o seu aluno nota 10. Entendeu? Então, é esse padrão que aí eu consigo engrenar mais o paciente para otimizar o que já está ocorrendo dele. Então, é esse pensamento que a maioria dos médicos não tem. Que legal, cara. Isso é muito legal. E dentro... Agora eu esqueci o outro tópico agora que eu estava falando. Não, tava falando que é saúde de estética, que a galera que... Sim, outra parte da estética, né?
aí eu vou abrir um outro tópico nesse sentido. Um é desses padrões, né, que você pode melhorar a força do indivíduo, tal, melhorando as coisas que já estão lá, que são queixas dele, e acaba melhorando a parte estética também. A segunda coisa é o seguinte, a hipocrisia da nossa sociedade é muito grande. Não quer dizer que o hipócrita ele possa estar falando a verdade. O hipócrita ele pode ser hipócrita, mas ele pode estar falando a verdade também. Ele pode não viver a verdade. Ele pode não viver a verdade. Esse é o ponto do hipócrita. Mas ele pode falar a verdade, né? Mas existe a outra verdade também, né? Que verdade é essa? Você já cansou de ver mulheres que pegam a gordura da barriga, coloca no bumbum. Silicone é uma coisa completamente aceita na sociedade. Ninguém vai, você botou silicone? Pô, legal, você botou silicone, né? Causa até inveja em quem não pode colocar, né? Faz lipoaspiração, que é uma cirurgia. Se você vê uma lipoaspiração, você vê, nossa. É brutal. É uma cirurgia horrível. Eu tô meio susto vendo assim, sendo cirúrgico, né? Mas tá tudo bem, né? A pessoa é sedada, entubada, fica às vezes 9, 10 horas numa sala de cirurgia, risco de infecção, pode dar complicação, tá tudo bem, né? E aí a pessoa não pode usar de outros recursos para a melhora da estética corporal se sentir melhor. Entendi. Né? Eu dou exemplo, né? Não vou dar nome aos bois, né? Tá. É bom. Mas de um amigo meu próximo que ele era muito franzino, né? E a parte que, vamos dizer assim, que ressaltava na aparência física dele era a cabeça. Meu irmão vai saber o que é isso. O apelido dele na infância era Piu Piu, velho. Sabe o Piu Piu? Esse era o meu apelido. E aí ele começou a treinar, começou, né, a ganhar um pouquinho de massa, mas ele tinha uma genética que não era muito favorável, né? Mas aí ele fez uso de algumas coisas, né, oxandrolona, algumas coisinhas assim. E aí ele começou a se sentir bem, isso melhorou muito a autoestima dele. Ele tinha um quadro meio depressivo e tal, e isso melhorou a vida dele. Então, ele passou a ser outra pessoa a partir disso, né? Então a gente tem que pensar que às vezes aquele tratamento pode ser para aquela pessoa, né? E o quanto aquela pessoa sofre com aquilo ali, né? Agora tem que ver, porque assim, a gente não tem realmente todas as estatísticas de alguns tratamentos, o quanto aquilo pode ser lesivo ou não para a saúde. Mas você acha que um silicone é saudável para alguém? Não é. Não. Você quer, um pouco estranho. Né? Você quer fazer uma lipoaspiração? Então, assim, a gente tem coisas que são completamente aceitas na sociedade. Como o pessoal fala das drogas também, não vou me ater, mas tem drogas que são legalizadas, outras que não. E é permissível e acha até bonito. Por exemplo, ato de bebê pode ser visto como, em alguns grupos, né? Eu sei que vocês são religiosos. Uma indústria gigante. E é visto como um hábito legal, tá tudo bem, né? Beleza. Então a gente tem que começar a questionar essa parte dessa hipocrisia. Então eu vejo muito por esse lado. E eu acho, na verdade, que a medicina do doente, como eu falei pra você, é uma medicina que você tem diretrizes, protocolos, que eles direcionam, dá o caminho para você seguir. E geralmente, se você seguir ali, você tá certo. Mas quando a gente vai para outros caminhos, a gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar para o paciente, olhar na cara dele, conversar com ele, entender ele, para saber o que é melhor para ele e ele entender o que pode ou não estar melhorando. Então, essa parte estética, eu acho que, de certa forma, o cara se sentir melhor, né, se sentir bem. Mexe com a cabeça, né? Claro que assim, o cara quer entrar no padrão estético, eu quero ser igual. Isso aí não é saudável, né? E não é, porque aí já vem na parte da psiquiatria, né? De o cara não se ver bem. Mas assim, a gente pode fazer algo pela pessoa, ela pode ser ajudada, né? E também tem um outro lado que aí, né? Que é outro questionamento que eu faço, né? Por exemplo, eu já peguei muito paciente que usa hormônio, né, para fins estéticos, né? E geralmente já chegou usando por conta própria, sem orientação médica, né? Não sei se vocês já viram, vem às vezes num bujãozinho, né? Sim. O cara pega uma agulha, aspira com uma medicação. Tantos ml. E ali era estéril, né? Não sabe nem onde foi feito, da onde veio, Sim. né?
e aplica nele, né? Eu já peguei sepse por umas bactérias totalmente assim que você não sabe nem que existia. Né? Meu Deus. Contaminação por metal pesado, por chumbo, porque tem um contaminante. Ou teve um paciente que eu vi que fez uma mancha, ele aplicou no deltoide, fez uma mancha aqui. Então, assim, o cara não sabe nem o que ele tá aplicando. Jesus. Né? E aí é uma coisa interessante que o senhor tá falando aí. A gente chega num ponto importante, né? O tal do TRT, né? O que é esse tratamento aí de reposição tratamento, hormonal, reposição hormonal. O que é bomba. Porque nas academias, antigamente, era até meio... O cara passa, nossa, isso daí é bombado. Era como se o cara fosse traficante de drogas, assim, o negócio. E hoje talvez seja uma coisa mais aceitável, assim. Eu, como gosto muito de luta... Acho que aceitável e orientado, talvez. Acho que essa é uma boa palavra. Boa. E eu lembro muito do Vitor Belfort, né? Que todo mundo falava, o Vitor Belfort faz tratamento, não sei o quê, é um monstro, não sei o quê... O Vitor Belfort, versão TRT, era imbatível. Tem até um cara que processou ele, o Michael Bisping, processou ele. Ficou cego, né? Ficou cego do chute giratório, que disse que era a carga de hormônio que ele tinha e etc. Então. E aí, o que é essa reposição hormonal? O que é viável? O que é bom, o que não é? O que é saudável? Qual é a idade? Idade. Certo. Eu vou voltar um pouquinho do que eu tava falando, só para concluir aquele pensamento, né? Primeiro, não é saudável você usar algo que você não sabe que tá tomando. Lógico. Essa é a primeira coisa, pelos motivos aqui que eu falei. Vai atravessar o México, fazer uma lipoaspiração mais barata no México, né? O cara sai dos Estados Unidos. Então, porque tem estudo da Polícia Federal de 2011 e 2016 que eles aprendem essas drogas, né? E quando eles veem, 43% tem alguma disparidade com o que está no rótulo. Ou seja, ou é outra medicação, ou é subdosado, ou é placebo, né? Ou é óleo de soja. Sim. Nossa. E aí, isso é um dos pontos, né? Segundo, o que é que a pessoa quer? Porque quando a pessoa pensa no tratamento, você tem que pensar por quê, para quem, né? Qual é o objetivo desse tratamento? Se vai haver um tratamento, qual é o motivo, né? Por exemplo, eu tenho um atleta profissional. O cara ganha dinheiro com isso. Eu vou dizer que o cara não pode usar hormônio no ambiente profissional? É alta performance. Que profissional, não o profissional de fisiculturismo, no caso, né? Que nos outros não podem, né? Então, o cara ganha dinheiro com isso. O cara ganha dinheiro, o corpo dele, às vezes um personal trainer... Às vezes, né? O corpo dele é a vitrine. A vitrine, né? Então, eu vou dizer que o cara não pode usar, né? Mas aí a gente tem como amenizar os riscos? Olha, evidências de como amenizar os riscos, não. Mas a gente sabe quais são. Então, a gente, na primeira aparição que tiver, a gente dá uma repensada, né? Tem uma coisa que é insensível. A gente não vê, que são as alterações cardíacas. Que a gente só consegue ver com um tipo de ecocardiograma, por exemplo, que é um echo-constraint, que a gente chama. Que não é o eco que geralmente o plano de saúde libera, né? Que é importante para quem usa para saber, porque ele às vezes está tendo uma lesão e ela está sendo insensível. Então, como é que vai saber isso? Tem que estar acompanhado, cara. Né? Quem é que vai estar olhando para isso, né? Quem vai estar ligado. Então, assim, o que é voltando ao que você me perguntou. O TRT é uma terapia de reposição hormonal, né? Geralmente aí para o homem já depois dos 35 anos. O que a gente tenta fazer? A gente tenta repor aquilo que lhe falta. Ora, se quando você tinha 15 anos, 18, 20, sua testosterona era lá de 1.200, 1.300, estava na fase de crescimento, existe algum problema a gente tentar colocar ali naquela zona, né? A gente vai tentar emular para deixar você com a testo da juventude ali. Entendi. Né? Sem ficar em níveis altos. É um pouco difícil no começo, porque cada pessoa vai responder diferente, mas a ideia do TRT é essa. É porque muita gente fala que faz TRT e não tá fazendo TRT, na verdade, né? Compra por lá exemplo, em qualquer lugar. Hoje, o que eu vejo? O TRT ele tem que ser individualizado, porque existem protocolos de TRT. Né? Mas os protocolos de TRT, eu já peguei paciente que eu não sei qual era o problema que tinha, um problema genético, que ele tinha que tomar uma dose de testosterona a cada 5 dias.
Ô, louco. Porque baixava mesmo. Ele tomava e de farmácia, era coisa, né? Não que era a gente sabe. Não Paraguai. era. Porque quando é do mercado negro, o cara não sabe nem o que tá tomando. Né? A primeira coisa. Então, mas esses foram 1 ou 2 casos que eu vi, sei lá, nos últimos 3 anos. Mas existe. Então você tem que estar. Como é que você vai saber que isso está acontecendo? Acompanhando, né? Então, geralmente a dose que o pessoal fala que é TRT não é TRT. 1 vez por semana, Durateston, por exemplo, que o pessoal costuma usar, já é uma dose mais voltada para fins estéticos, né? E que não é uma dose que a gente não tem uma margem de segurança a longo prazo, né? A curto prazo, não é uma dose que causa tanto problema de saúde, tá? Mas a gente não tem estudos prolongados para dizer, mas assim, aí a gente acompanha o colesterol, vê se está toleração do colesterol, vai fazendo o acompanhamento das coronárias, eco, essas coisas. Fazendo esse acompanhamento, aí, vamos dizer assim, você consegue pegar algo antecipado antes de acontecer. O problema é que a maioria das pessoas que você conhece que fazem isso, não fazem não faz no fundo de quintal. E não faz esse tipo de acompanhamento. Sim. Então, assim, na verdade, esse é o grande problema, né? Então, hoje tem muitos especialistas nessa área, né, que conseguem cuidar do paciente e ver todos esses problemas acontecendo, né? Há muita gente que procura querendo usar hormônio, né, querendo usar outras coisas, né? Eu quero dar uma melhorada no meu shape e tal. Aí que vem uma coisa que eu acho importante também, que vem naquela parte da hipocrisia médica. O cara tá treinando 2 anos na academia, fazendo musculação, aí ele vê todo mundo lá ficando forte. Aí ele não tá usando nada. Ele progrediu bem durante 2 anos, mas depois de 2 anos ele treina pesado, melhor alimentação, e não melhora a qualidade ali. E aí ele fica querendo. O que vai acontecer com esse cara? Ou ele vai pegar o que os amiguinhos dele lá... No vizinho lá que traz não sei de onde. Ou ele vai procurar ajuda profissional. Aí no momento que o médico vai lá e fala, cara, eu não vou fazer nada com você, porque isso aí é para fins estéticos, eu não vou fazer e pode... Aí o médico dá as costas pro cara, aí o cara vai procurar o quê? Vai procurar um underground, um paralelo e vai fazer por conta própria. E o médico poderia estar orientado, feito um negócio mais saudável. Então você pode fazer redução de risco. A gente tem um código de ética médica, que uma das coisas do código de ética médica é negligência. O médico não pode ser negligente. Sim. No momento que ele vê uma pessoa dessa, que ele entende isso e ele dá as costas, no mínimo ele está sendo negligente. Então, assim, essa é a minha visão. Então, se eu posso fazer o cara e eu tenho o cara na minha mão, eu posso fazer algo muito mais consciente. E às vezes ali vai ser uma vontade que ele vai ter. Então você ter isso, você ter o paciente na mão, você ter essa confiança do que você fechar a porta na cara dele e dizer que não, né? Então é isso que muita gente fica, mas não pode, porque as instituições médicas, elas são contra isso, de maneira geral. Mas alguém vai fazer e vai fazer mal feito, e é melhor ter alguém que possa ajudar a controlar. E aí, assim, duas perguntas assim que me veio. Esse é um tabu mais brasileiro ou latino-americano, não sei, talvez fora na Europa, nos Estados Unidos, isso seja mais normal, tem aquele um tiozão lá de 70 e poucos anos que, né, tomava e mostra ele e tal, nos Estados Unidos. Essa questão da longevidade que se usa é mais normal nos Estados Unidos ou na Europa, né? Aqui é um tabu. E também existe um desconhecimento também por parte dos médicos. Aí eu não sei nem se você quer tocar nesse assunto aí, mas eu como professor, e o André também não me deixa mentir, tem uma galera que assim tá indo a rodo fazer medicina. Sim. O cara brincou na escola a vida inteira e aí o pai tem condição, paga uma faculdade X lá e você olha para aquele cara, do dia pra noite ele não ficou estudioso, né? E ele foi... E aí, de repente, o cara, sei lá, é endocrinologista. Né? E aí, de repente, o cara não vai por desconhecimento, porque ele só sabe até a página 2 e aí daí pra frente eles não vão porque aqui eu não conheço. Dificilmente ele vai ser endocrinologista, né? Você sabe por quê? Só no estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil...
se eu não me engano, são 60 vagas de residência Pra ser por ano. endocrinologista. Então, o sarrafo é muito grande para você conseguir passar, né? Então, se ele não for um cara muito estudioso que fez qualquer lugar, Tá. talvez ele não chegue lá defendendo a minha né? Eu senti ali. Ele puxou a sardinha pra ele, né? Pra área Mas dele. não vai... eu falo assim que hoje é fácil passar em medicina. Difícil é fazer uma faculdade boa, né? Assim, uma faculdade, uma federal... Minha faculdade não foi uma federal, foi uma faculdade que é de 1952. Né? É uma fundação. Tradicional. É bem tradicional, né? Não minimizando, porque eu acho que assim, quem faz a faculdade é a pessoa. É o aluno, não tem dúvida. É a pessoa. Não tenho dúvida. Eu já peguei aí cara que formou na USP, que era horrível. Eu já peguei cara que formou lá na Bolívia. E passou no Revalida. E são excelente médico, né? Então depende da vontade que a pessoa tem. Às vezes a pessoa muda também. Ela pode acontecer. Né? Eu já vi muita gente que já virou a chave, né? Fala assim, pô, agora vai. minha vida tem que ser séria. Chegou, pode acontecer também. Mas você gera aquela dúvida. Isso. Que é natural. Né? Aí, agora... Se é desconhecimento, ou se é o tabu no Brasil, que o Brasil, fora do país, talvez... Sobre o tabu, não. No estudo... tem um cara americano que ele escreveu um livro chamado Anabolics, que é a bíblia dessa parte hormonal, né? E lá ele tem um estudo que ele fez para esse livro que mostra que 10% das pessoas no mundo todo, em geral, né? Ele pegou algumas coisas assim, faz acompanhamento médico para uso de hormônio. Ou seja, 90% do mundo usa do jeito que a maioria das pessoas que você conhece usa. Aí a culpa é do hormônio, não é da forma que loucura. Isso é coisa mundial, tá? Nos últimos dados, assim. Então, esse é um problema mundial. E a comunidade médica, ela é mais ou menos do mesmo jeito, nesse sentido, me parece, que eu não conheço tantos médicos de fora. Porém, existem alguns segmentos, né, dentro de alguns países, que a galera já tá vendo diferente. Existe o Abraham Morgantella, que é um urologista nos Estados Unidos. Ele tem uns cursos em Harvard lá, a galera vai direto para lá. Ele é o maior porta-voz favorável, né, dessa parte de reposição. Inclusive, ele fez um estudo que dava doses cavalares de testosterona para homens que tiveram câncer de próstata. Que teoricamente não poderia fazer. E melhorou o câncer. Olha isso. Então, assim, mostrando que há muita coisa que a gente precisa ser reavaliada quanto a isso, né? E aí, o desconhecimento dos médicos. Porque, assim, muitas vezes eu falo algumas coisas dessa, aí o cara, cadê os estudos? É só você chegar lá no PubMed, tá aqui, coloca lá, você vê lá, vê o que o cara fez, né? Tal. Tá lá, mas não quer ver. Né? Ou não quer usar o tempo dela para fazer. E às vezes hoje, por exemplo, como eu me especializei muito nessa parte, eu consigo ter essa visão. Hoje eu sou muito... Eu sou médico de médicos, né? Interessante. Muitos dos meus pacientes são médicos, ou são esposas, maridos de médicos, né? Porque sabe que eu tenho essa visão e eu consigo conciliar. Eu tô atualizado dentro da parte clássica de doença, quanto dentro dessa parte, vamos dizer, mais recente para quem tem essa formação um pouco clássica. Então, eu fico entremeando entre os dois meios, eu tenho conhecimento das duas coisas. Legal. E aí, eu acho que muitos médicos acabam desconhecendo, né? E aí criticam, o cara vai lá, formou em medicina, aí fez uns cursos de final de semana e começou a fazer. Tem isso também, né? Então, o que é que eu acho? Que antes de você passar com o médico, de você saber se você vai pensar em fazer algo do tipo, saiba quem é aquela pessoa que você está procurando, não dá para qualquer um, porque a pessoa tem que estar preparada para fazer isso. Sim. E ela vai conversar com você. Você tem que ver essa conversa que eu tô tendo com você, a gente teve algo parecido na consulta. Sim. Então, não tô sendo hipócrita aqui, né? Não, de jeito nenhum. Então, essa parte, isso cria confiança, né? Então, não delegue sua vida para qualquer um também, né? Sim. As coisas que você vai fazer. Eu tenho uma pergunta. A gente tá hoje, dentro da nossa sociedade, a gente fala que é o boom
dessa vida saudável, boom da academia, musculação, etc. Não pode comer carne, né? Esse é o foco. A gente tá vendo isso crescer bastante e a gente tá vendo uma abertura maior para se falar dessa questão de hormônios e tal. Na minha cabeça, eu imagino que também tem uma quantidade maior de endocrinologistas surgindo. Não sei. Não. Não? Tá a mesma coisa? Não, mesma coisa. Não. Porque Interessante, eu achei que... porque vamos lá. Para você ser um endocrinologista hoje, você precisa... porque assim, vamos abrir um parêntese. Tem muita gente que fala que é endocrinologista e não é. Aham, tá. isso daí a gente vê muito na internet. Isso, né? Interessante. Doutor fulano de tal. Aí quando você vê o cara Não, é porque o cara... É que é assim, ó. Ortopedista. Pra você escrever... É uma questão de semântica, né? Que eu acho engraçado. O cara pode escrever, sei lá, Dr. X, endocrinologia. Aham. Ou seja, ele atua em endocrinologia, porque qualquer médico pode trabalhar em qualquer área. Mas ele não pode escrever endocrinologista. Entendi. Esse é o pulo do gato. Entendi, Quando você vê entendi. assim, endocrinologia, né? Aí você já vê, o cara... Porque se ele colocar isso, denunciarem ele pode estar ser acusado Entendi. de, né? Então, usa a terminologia... A língua portuguesa. entendi. Mas, assim, quem não é da área não sabe qual é a diferença, né? Não tô criticando essas pessoas, nem nada, não, tá? Mas é porque é uma formação um pouco diferenciada do que a gente faz. E, assim, tem muita gente... Eu não tô dizendo que... Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que são muito bons no que fazem. Tipo, o Léo, que trabalha comigo, conhece bastante. Paulo Musi, ele é ortopedista, mas o conhecimento que ele tem... Eu falei que era ortopedista, né? É verdade. É porque meu irmão é ortopedista. Ele mesmo fica brincando. Não, eu não sou médico, eu sou ortopedista. Então... É por isso que eu falei ortopedista. Você tem exemplo em casa, né? Mas o Paulo Musi tem um conhecimento... Absurdo. Então, depende do quanto a pessoa dedicou para aquilo. Não quer dizer que ela precisa de uma residência e tal. Por causa do título. Mas aí tem muita gente que fala, atua em endocrinologia, fez um curso de... Tem muito isso, de final de semana. E aí começa... Né, sem saber tudo que pode estar fazendo. Para você ser endocrinologista, você precisa fazer 2 anos de clínica médica. Aí depois você faz outra prova para fazer 2 anos de endocrinologia. Então são 7 mais 4. Porém, você pode fazer também por pós. Aí você faz uma pós, né? Que agora eu não sei quantos anos são, você precisa exercer. Acho que são 3 anos. E aí depois você tem que fazer uma prova de título. Interessante. Entendi. Né? Dá trabalho, então, pra boa. A prova de título é de Sinistro. matar, é feita para você não passar. Entendi. Né? Então são os 2 caminhos, né? Então mesmo aí o Paulo Musi já tentou fazer a prova de título, ele não passou. Quem diz não quis, né? Não, mas pô, a gente estuda um monte de coisa. Não tô dizendo que é melhor Que ou vai pior, minimizar. né? Se um dia você chegar a ele, não tô dizendo isso. Mas diz, eu não sei se é verdade. Fechamos portas com o Paulo Musi. Nunca vamos receber ele aqui. Falando, daqui a pouco é fake news, né? Mas assim, é muito filtrado. E, assim, você não vê hoje muita abertura de vagas para formação em endocrinologia, né? Entendi. Então, a quantidade de vagas, ela basicamente permanece a mesma. O lugar que eu fiz residência, lá no Santa Marcelina, tinham 3 vagas, agora tem 2. Ou seja, lá tirou uma vaga. Sim. Pode ser que tenha aumentado outra em outro lugar, né? Mas para você ter as bolsas, você precisa do investimento governamental, né? E se não houver o investimento governamental, não vai aumentar a vaga. Sim. E geralmente não há. Então, fica mais ou menos elas por elas. Só que aí a galera faz através do curso. Aí na hora que vai fazer a prova de título, acaba ficando ali, entendeu? Interessante. E dentro da questão médica, da visão médica, esse boom que a gente tem de saúde, essa quantidade de chuva de informação sobre hormônio, tomar isso, tomar aquilo, etc. Hoje, para você acha que isso é mais benéfico para a sociedade como um geral ou é mais prejudicial, no sentido de que é muita informação errada, Pouca profundidade. pouca profundidade, vamos embora. Ou a outra visão que é muita informação, é muita gente se interessando pelo assunto e vamos embora, isso pode ajudar. Na sua visão. Eu sou a favor do seguinte, antes o médico era o dono da verdade. Ele falava um negócio lá e, né? Hoje a gente tem o médico ou o profissional mais especializado dentro de qualquer área. Hoje, um cara que não é mecânico, se ele pegar lá, começar a ser um cara que consegue visualizar bem, às vezes ele consegue Vai no YouTube. consegue consertar alguma coisa do carro dele sem precisar de um mecânico, por exemplo.
E então, a informação disponível, eu sou super a favor, né? Agora, o que fazer com a informação? Né? Esse aí é o outro porém. Será que existe... Eu me esqueci o nome da síndrome agora. Que é a síndrome do... Me esqueci agora. Mas é a síndrome do que, assim, quando a pessoa sabe muito sobre o assunto... Entendi. Ela acha que não sabe nada. E a pessoa que sabe um pouquinho acha que sabe tudo. Ah, sim, Muito a bom. internet hoje Existe o nome agora, que eu me esqueci o nome. Hã? Não, isso é outra coisa. Sendo impostor, a pessoa se sabotar. Depois eu lembro. Mas aí acaba tendo muito isso. Então você tem que filtrar. Porque é que se a pessoa tá lendo um pouquinho e tá achando que sabe demais, né? Isso é a parte ruim. Mas tudo que é positivo, né? Se você for ver qualquer coisa que aconteça de novo, qualquer coisa que vá se alterando, vem pra assim... Positivo, né? Celular é maravilhoso, mas tem um monte de gente aprisionado na tela. Então, tudo tem um lado positivo, tem um lado negativo, né? E eu vejo dessa forma. Depende de como a gente usa isso. Depende de como a gente usa. O problema é quanto mais informação, mais possibilidade de desinformação também. Sim. Na sim. mesma proporção. Eu tava vendo um negócio, velho, que outro dia, duas coisas. Que eu fiquei assim, nossa, mas assim, se eu não fosse médico, eu cairia nisso aqui. Ia acreditar. Ia cair assim. Os caras pegaram, fazendo propaganda, um produto maravilhoso que você coloca 4 gotinhas aqui. Aí foi uma pessoa conhecida minha que mandou, isso é verdade? E aí mostra uma reportagem da Rede TV. Só que é uma reportagem da Rede TV no estúdio, que eles estão falando de outra medicação, só que eles não falam o nome. Aí depois corta pra rua. Nossa. Aí é entrevista de outro lugar, de outro negócio. O cara Usou pegou a o corte, imagem, usou, tipo, 3 imagens da TV de uma, da TV de outro, que estão falando de medicação. A pessoa fez uma montagem. E aí pega um caso de uma pessoa que usou essa medicação, que no caso era uma reportagem de 2016 da semaglutida, e falando que era o que ele estava vendendo, quando na verdade era falando do Victoza, né? Só que não fala o nome do Victoza e tal. Então... E aí eu percebi que tinha alguns cortes, umas coisas assim, que aí eu falei, isso aqui... E aí o cara fala o nome e aí eu vi que o negócio... Com inteligência artificial. Ô, louco. Meu Deus. Aí os caras fizeram com a inteligência artificial um negócio pra vender o produto. Aí o pessoal vai comprando. Daqui a pouco 100 mil já comprou, descobriu que não é, mas já foi. Rico, já foi. Né? Que loucura. E aí o outro foi quando eu tava assistindo alguma coisa no YouTube... Aí veio sabe aqueles patrocinados que vem no meio do vídeo, às vezes? É que eu não pago o YouTube Premium. Né? Mas, aí o cara falando, não, eu sou o doutor. Eu achei, rapaz, isso aqui tá na margem do crime mesmo. Porque assim, o cara falando que é um doutor não sei o quê, que é o chefe da nutrologia da USP. Nossa. Aí eu falei, pô, isso aí tem como checar rápido, né? Você dá um Google rapidinho. E aí fez um negócio em Harvard, que não sei o quê, que ele descobriu um negócio para você tratar umas bactérias intestinais que causam obesidade, que você não precisa fazer dieta, nem precisa fazer atividade física, que só tratar dessa bactéria que você fica muito bem. Tem um estudo que mostra que algumas bactérias da gente dificultam a gente emagrecer, mas falar que você matar essa bactéria, eu falei, é uma extrapolação, né? Estratosférica. Quase que não sai, é isso aí. Então, mas isso assim, dentro de um vídeo patrocinado no YouTube, sabe? Aí eu fiquei, nossa, quanta gente vai cair nisso aqui? Muita gente. Vai chegar, vai clicar no link e vai comprar o produto lá. Entendeu? Então, esse é o problema, né? Sim. Aí a pessoa, não, mas você via... Aí eu fui checar o nome do cara. Não existe nenhum médico com aquele nome, quanto mais da USP, né? E o cara usando. Aí, pô, se a USP vê um negócio desse aí, vai ter que processar quem, né? Eu falo, cara, isso aí é criminoso. Então, a gente pensando nessa conversa toda aí da gente, esse bate-papo, a questão da reposição hormonal, ela é muito mais para saúde do que para fins estéticos. E muito mais para prevenção, será que dá para usar essa palavra? Não seria prevenção? Bom, ou melhorar a performance, né? Que você falou do não doente que pode utilizar sim, e ter uma boa performance. O que eu considero, assim, um bom uso, tá? Porque, assim, tem aquela parte que eu já falei, né? Do cara que vai usar para fins estéticos, que o cara vai usar de qualquer forma. Então é melhor você orientar ele. Ele vai ter um benefício estético lá. Aqui a gente não tá falando, obviamente, de saúde, tá? Nesse caso específico. Tá. Mas eu vou falar de um caso específico de saúde. Aí vem as referências,
né? Quantas vezes você acha que eu já peguei? Porque a referência lá de testosterona é de 250 a 850, mais ou menos. Você tá dentro dessa referência, tá saudável. Tá ótimo. Aí o cara chega com 350 de testosterona, cansado, sem libido, indisposto. Aí você melhora a testosterona dele e o cara, pô, tô outro cara. Quer dizer, então assim, a gente tem que rever essas referências, né? Então, hoje eu coloco pacientes acima ali do percentil, ali de 400, 500 para cima. E aí você melhora a vida do cara. Legal. Só fazendo isso. Você deu longevidade ali de saúde, o cara de vigor. O cara, tem gente que entra em depressão. E fica, né, assim, enfim. Essa é uma das coisas. A outra coisa, a gente tem notado, né? Isso aí eu não vou ter uma explicação fisiológica ou a razão disso acontecer. A gente imagina, né, a suposição é que seja devido à alimentação ou talvez à poluição. Aí tem uma série de fatores, que é a diminuição da testosterona nas gerações subsequentes. Sim. Meu avô tem 91 anos, né? A testosterona dele é de 650. Ô, louco. Olha isso. A do meu pai, que mandou o exame agora, meu pai tem 67. Tava 790. Aí a minha nunca passou de 500. Ou seja, as gerações, né? Então, claro que... Qual que é o nível, Sérgio? Pelo A menos pergunta assim, que foi feita aqui, caso não apareça, é qual é o nível certo de testosterona? Foi feito da produção. Foi feito pela Foi feita a produção, ele se interessou aqui. Vou ganhar um monte de paciente hoje. Fica aí, tô brincando. Né? Acima de 400 é o que eu considero para um homem ideal. Agora, a gente tem que ver para quê? Por exemplo, tem um vozinho, 90 anos, com AVC lá. A testosterona dele tá de 350. Você vai aumentar a testosterona dele pra quê? Exato. Né? É por isso que eu falo, pra quem você tá fazendo, Casos por quê? e casos, né? Exato. Então, a gente vê isso que hoje os jovens, eu tenho pego cada vez mais, assim, jovens de 30 anos, 29 anos, com testosterona de 250. Aí, André, jovens de 30 anos. Por isso que eu sou velho. Você tem 27, 27, eu sou velho mesmo. E cara. aí, quando você vai ver, e aí já tem problemas relacionados a isso, né? Então, cada vez mais cedo, né? A mais uma idade normal da gente ter um déficit, assim, já começar a diminuir a partir dos 35 anos. Que aí você já começa a ter uma queda ano após ano. Então, como é que vai saber isso? A gente tem que individualizar. Claro que a gente não vai. Você veio um exame e veio 250. Isso é certeza que você tem déficit de testosterona. Não. Faz um outro exame em outro momento, vai investigar, né? Cabe investigação, né? Só que o que eu vejo muitas vezes, o cara faz um exame, aí trata e já chega para mim tratado. E você não sabe o que está acontecendo. Às vezes tem uma coisa chamada varicocele, que é uma tipo varizes no escroto. E isso pode diminuir a perfusão do testículo e fazer o testículo, né, atrofiar. Isso pode ser uma das causas. Ele pode ter um problema hipofisário, vai saber. Então tem que fazer uma investigação inicial antes de sair tratando. Então, muita gente hoje tá nesse nicho aí, de que você melhora a testosterona dele a partir lá, talvez, dos 30 anos, né? E você joga ali de 350 para 700, para 800, você muda a vida do rapaz, né? E aí você tá impactando, você não tá piorando, você tá mantendo os níveis de referência, não tá subindo para algo suprafisiológico. Ele vai melhorar a parte muscular dele, estética, vai melhorar a saúde mental. Uma coisa que eu acho interessante. O que muda no homem com a questão cognitiva em relação à testosterona? Assertividade. Né? Você fica muito mais assertivo. Quando Interessante. Então, às vezes o cara fica meio assim, né? Quando o cara tá usando a texto, tá com os níveis bons, ele, não, é isso, ele começa até a ser mais produtivo, né, no trabalho, começa a melhorar a vida da pessoa. E a minha, complementando nisso, então, por exemplo, vamos supor que vou lá no seu consultório, depois de uma investigação, eu sei que eu não tenho nada, entre aspas, fora do comum comigo. Você vai no consultório dele de graça, porque ele falou que É isso, não, já falei que eu vou. Tá gravado o negócio aqui. Semana já. que vem eu tô lá já, não quero nem saber. Agora, por exemplo, aí vai, o paciente foi, não tem nada que estivesse outras questões atrapalhando o nível de testosterona. Então, uma pessoa de
sei lá, 20 anos, vamos por assim. A primeira coisa é TRT ou a gente vai para um caminho tipo, atividade física, alimentação, ou a gente já vai engatar num tratamento realmente de Não, hormônio? vamos lá. Aí por isso que tem que ser avaliado, principalmente. Se eu pego um jovem com 250 de texto, o que eu vejo? Primeiro, seu corpo, ele responde ao que você faz. O que é que você faz? Eu chego em casa, abro uma cerveja, fico assistindo jogo de futebol, fumando cigarro, né? Pronto. Você acha que a testosterona dessa pessoa vai ser alta ou baixa? Entendi. Né? Então ela tá atrelada ao estilo de vida. Sim. Né? Então o cara é sedentário, né? O cara é obeso, né? A gente sabe que a obesidade é o maior ladrão de testosterona. Por quê? A célula de gordura, além da inflamação, né? Ela produz um hormônio chamado leptina. Essa leptina em níveis altos, que a pessoa obesa tem em níveis altos, ela começa a atuar na hipófise e alterar os pulsos de LH-FSH. O LH-FSH estimula o testículo. Logo, se ela atrapalha quem estimula o testículo, ela atrapalha a função testicular. Interessante. Então, o obeso, ele geralmente tem déficit de testosterona, tá? Geralmente. E ainda tem outro motivo também. A célula de gordura, ela tem uma enzima chamada aromatase. Essa aromatase pega a testosterona e transforma em hormônio feminino. Por isso que muito obeso começa a depositar gordura no peito, no bumbum, ali, fica ali parecendo, olha, né? Por quê? Porque ele tá tendo muito hormônio feminino de verdade, que ele mesmo tá gerando dele mesmo. Nossa, que loucura. Interessante. Então, uma das causas dessa testosterona mais baixa, isso aí pode ser bem afirmado, é a obesidade. Então, dependendo do paciente, você emagrece ele, você não precisa repor. Agora, sendo honesto, um paciente que está com 250 de testosterona e está querendo emagrecer, vai ser praticamente impossível. Entendi. Porque o metabolismo dele vai estar uma porcaria. O corpo já entrou naquele ciclo vicioso. No modo avião. E você precisa entrar, entendeu? Então você pega essa testosterona 250, joga para 700 e faz a outra parte. Aí tudo vai mais rápido. Aí tudo se alinha. Faz sentido. Muito Então interessante. é por isso que eu falo, você tem que individualizar o tratamento para você saber qual é a melhor estratégia para aquela pessoa, entendeu? Então, se você sabe que ali a causa é a obesidade, que está causando aquele déficit, então você pode até fazer uma reposição durante um determinado tempo, mas a gente já tem estudo mostrando que a cada 10% de peso perdido, aumenta em 30 a testosterona. Ô, louco. Caramba. Bastante. Então, se o cara tem 350, ele tá muito obeso, perder 20% do peso, ele normaliza, Que legal. né? Agora, o caso 250 vai ser mais difícil. Vai ter que... Sim, tem que vai correr ter um pouquinho. Remar um bocado. E uma coisa assim, a gente sabe que saúde no Brasil é difícil. Saúde no Brasil, né, infelizmente, mesmo tendo SUS, tal, que não tem em outras partes do mundo e etc. Mas esse tipo de tratamento, ele se distancia das classes menos Mais abastadas, tal, é complicado, né? No ambulatório de endocrinologia, né, a gente só acabava tratando os pacientes doentes, né? Então, quem eram os pacientes que tratavam? Quando ele tinha uma doença idiopática, né, assim, a testosterona do cara é de 100 e não tem nenhum motivo para qual. Aí, beleza, tá abaixo dos níveis de referência, aí facilmente. Uma coisa muito comum que, né, tem muito jovem que acaba perdendo testículo por acidente de moto, por torção testicular, né? Ai. E aí... Nossa, deu arrepio na espinha. Esse geralmente quem trata é o urologista, porque geralmente chegou pra ele, né? Então, mas tem muita gente que acaba repondo porque lesou a glândula ou teve um tumor cerebral também, né? E aí precisou tirar e parou de produzir, e aí parou de estimular, né? Então, tem alguns casos assim que dentro do SUS você consegue fazer. Mas ainda assim, por exemplo, essa pessoa que perdeu o testículo, ele não consegue pelo SUS o hormônio masculino, ele vai ter que comprar. Se ele perdeu o E é testículo... caro, né? Hoje em dia tá bem caro para você considerar que hoje
um tratamento mais barato, você gastar R$100 por mês, uma pessoa que ganha um salário mínimo, Eu acho que é muito alto. já é uns 7% do salário dela com a medicação, né? Não, e até é o que você falou da nota 6 e da nota 10, né? Sim. Porque a gente vai no médico, eu ia no médico de boa assim e tal. Não, cara, tá tudo certo. E eu me sentindo... Não tava legal. Pra mim não tava legal. Eu ia no médico, o cara passava ali 3 exames de sangue. Não, tá top e tá show de bola. Quando eu cheguei no Dr. Gabriel, passou uma bateria de exame. Eu já vi emagrecendo, eu já via, né? Foi a primeira coisa que ele perguntou, como é que tá a alimentação, exercício físico. Mas assim... Para o povo que quer saber se o professor usa hormônio, se não usa hormônio, se faz TRT, se não faz TRT, né? É a pergunta de 1 milhão. Fala. E aí, quando eu comecei a tomar o hormônio aqui... Ah, tá tomando bom, brincadeira. Isso que ele falou é muito gigante, cara. Sim. Você sente assim... E ele falou uma frase quando eu fui na consulta, não sei se ele vai se lembrar disso. Ele falou assim, ó... Você vai ter a cabeça de um cara de 40 anos com o hormônio de um cara de 25 anos. Caraca, Você era tá tudo na que eu queria. lua, né? Você é doido, cara. Era tudo que eu queria. É verdade. Então, assim, trabalho pra caramba o dia inteiro e disposição geral, assim. E essa coisa de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Diz que o homem não faz essas coisas, né? Fazer as coisas, 1000 coisas ao mesmo tempo, resolve uma coisa, resolve outra, monta uma aula, manda mensagem pro André. Nossa, tal, vários. e o André não responde, eu tal, né? Mas assim, isso é muito legal. Nossa, é muito legal, assim. Eu tenho a agradecer ao Dr. Gabriel, a ajuda que ele tá dando. Eu tenho que voltar lá, faz um tempinho, né? Não, eu não lembro agora. Eu acho que foi 2 meses. Você 2 me meses, chamou, 3 meses. me chamou ali, eu falei, não, aí vai marcar a consulta. Não, vamos chamar podcast. Não, tá bom. Mas tá devendo. Tô devendo voltar lá, mas eu vou voltar. Muito, muito legal a gente saber disso, né? E assim, eu sou prova viva, né? Dessa coisa do hormônio e do ponto positivo. Eu sempre fui de academia, eu sempre gostei, não de musculação, mas de luta e tal. E eu via sempre a galera usando aquele negócio ali. Eu disse, caramba, vai ficar com câncer, vai perder o testículo, era tanta coisa que a gente ouvia, que eu demorei muito tempo pra chegar. É um amigo meu, né? Que conversou comigo, cara, vai lá, procura, indicou a clínica, né? E eu fui, minha vida mudou, todo mundo agora, professor, tomar bomba, não sei o quê, né? Nada. E o que é interessante você procurou ajuda. Os caminhos corretos, Exatamente. exatamente, os caminhos corretos. Mas muito, muito legal saber disso. Doutor Gabriel, muito bom o nosso papo aqui. Eu ficava a noite toda conversando. Pois é. Rapaz, se eu falar falar mais besteira aqui, rapaz. Não, tá tudo legal, muito legal o papo. Foi muito. Mas antes de você Vai lá, chegar, a eu tenho um palavra é presente sua. pra vocês aqui, ó. Ah, é? Ô, louco. Aí ó. sim, ó. 3 Duratesto. Brincadeira. Que é isso, não, ó. Aqui, ó. Um pra você. Vamos ver. Essa é uma fórmula minha que eu uso pra pré-treino, mas como ela é vasodilatadora, ela também serve pra antes do ato sexual também. Eita, danada. Dá uma boa virilidade. Vamos dizer assim. A esposa tá com sono hoje, tá com sono a esposa hoje. Depois vocês testam e me falam. Tá Tá. bom. Não, é fórmula sua mesmo? Ou desenvolvida? Essa daí eu fui montando, fui otimizando. Algumas coisas eu tirei porque eram intragáveis, né? Ficava um gosto muito amargo. Aí eu fui, e isso tem dado muito certo. Melhora muito. Hoje a gente sabe que a vasodilatação durante o treino, ela melhora a força, né? Quando você pega, assim, nos estudos, quando você pega um exercício, talvez você não sinta muita diferença, mas você consegue fazer um treino mais extenso. Sim. Com a mesma qualidade. E isso, você aumentando o volume, causa mais hipertrofia. Então tomar isso aqui antes do treino. Meia hora, 40 Meia minutos do treino. Amanhã tem Amanhã jiu-jitsu, treino galera, de braço. Me segura no Amanhã jiu-jitsu meu treino de braço, ô louco. Ninguém me segura no jiu-jitsu amanhã. Então, depois vocês me falam aí se gostaram. Eu faço muito a fórmula, né? Nesse caso, eu padronizei, mas eu individualizo porque o paciente precisa. Nessa daí não tem cafeína, porque eu evito colocar cafeína. Legal. Mas tem gente que gosta, eu coloco, aí eu faço outras coisas, né? Eu vi que Mas tem citrulina, muito legal. betalanina. Bom. Legal. Agora vamos pra As parte perguntas surpresas. pedagógica da É coisa. isso aí. Você já sabe de cor?
Eu não sei, não. Eita, nossa Eu senhora. não sei de qual, não. Não, eu sei uma. Vai me perguntar de geografia e filosofia? Vamos começar. Todas as capitais do Brasil pro México. Não, mentira. Fale os movimentos filosóficos ao longo do... Ah, que eu não sabia. Vamos lá, eu tenho um aqui. Posso fazer? Aqui eu lembro? Pode. Ah, Que você lembra, pode fazer. Tá. Vamos lá. Do tempo de escola, a melhor lembrança A melhor lembrança? Ah, com certeza dos amigos. dos amigos. Dos amigos, isso é o que fica, né? Eu tenho um grupo de amigos muito especial que a gente tinha uma bandinha dentro chama Cacete Armado. É o nome da banda. Maravilhoso. Ei, o cara da Bahia mesmo, é da Bahia. Aí depois os caras vão ver lá e falar assim, pô, falando do Cacete Armado. Ó, a galera da banda aí, Cacete Armado, é pra se inscrever aqui no YouTube. Eu achei que você ia chamar eles pra estar aqui. Vai chamar pra tocar aqui. Pode Aí vai vir, todo Cacete mundo Armado, começou a pode tocar, vir. vai embora. É legal. E a gente tem uma música que é chamada Amizade, né? Que na verdade eu participei como fã, né? Porque eu tava próximo da galera, não fui eu quem fiz a música. E aí fala disso, assim, que a gente, não importa o tempo, a gente vai ter sempre essa amizade forte. Fala Legal. disso, assim, Que é bem legal. Quando eu ouço, cada vez que eu fico mais velho, eu lembro, pô, a gente era jovem e eu gosto mais ainda. Que legal. Que Não, massa. e quando vai ficando mais velho, dá vontade de chorar quando a gente É isso lembra as mesmo. coisas. assim, Dá né? uma nostalgia. Próxima pergunta é, na época de escola, qual era o professor ou matéria favorita? Essa é difícil, porque assim, eu tenho uma relação de amor e ódio. Na verdade, ódio por parte dos professores, né? Porque eu era terrível na escola, né? Mas eu tinha uma parte muito desafiadora dos professores. Eu gostava muito de discutir. Mas... e às vezes deixava na saia justa, né? Aham. Eu sabia já alguma coisa que era tipo... De rodapé. De rodapé ali, dar aquela escorregada, né? Aquela coisa assim, né? Mas... eu sempre... Nossa, eu tenho uma relação tão boa com alguns professores meus. Eu tinha um professor de história, que ele é meu amigo pessoal até hoje. Ó, que legal. Né? Então, é uma matéria que eu amo, porque se a gente conhece o passado, a gente pode prevenir coisas no futuro, mas parece que não previne, né? Não, a gente comete os Vai se mesmos erros. adaptando. É, o mesmo Fala o erro. nome do professor aí, doutor Gabriel. Fala o nome. É, Lembra do nome dele? João Alberto. João Roberto. Roberto. É Professor professor de João história. Roberto, professor de história. Um abraço aí. Você- Ele luta Gil também. Ó, é nóis. Você dá aula da melhor matéria. Vamos lá. Um momento embaraçoso da escola. Você falou o melhor momento, uma boa lembrança. Agora, um que você sentiu vergonha. Rapaz, eu passei tanto, né? Só vale uma. Rapaz, se for assim... eu acho que, assim... Nossa, difícil pensar num específico. Mas... Professor, hoje em dia, os caras bullying, tem um monte de bullying. Então, Não, eu tinha um que era assim. O bullying na minha sala era muito pesado. Pra você ter uma ideia, tinha um colega que ele namorou com a menina. E aí a menina se mudou pro Mato Grosso. E aí tinha um MSN Message ainda, né? Vocês lembram disso? eu lembro. Eu não Aí sou tão novo assim. ela colocou status assim. Meu ex foi corno e não sabe. Aí não fui eu não, tá? Aí a gente chamava ele de corno. Aí, tipo, quando a gente ia na escola, a gente estudava de tarde. Aí, dia de sábado, tinha as provas. Aí a gente via as meninas da manhã. A gente ficava, vai ter aquelas meninas lindas da manhã e tal. Aí quando ele falava, ô corno! Aí ele ficava assim. Aí o meu apelido era Bico Fino, por causa da minha boca. Eles que eu tinha um bico fino. Aí ficava fazendo esse tipo de coisa. Aí ficava falando, aí eu ficava todo envergonhado, e toda hora. E aí a função era deixar o cara envergonhado. O sem máximo graça, né? possível. O máximo Aí possível. isso aconteceu diversas vezes. Então foram vários momentos mais relacionados a isso, né? Aí depois eu abracei e bico fino. Ficou bico fino Bico mesmo. fino. Tá Hoje tudo ninguém me certo. chama assim, né? Quer fazer aí? Vamos lá. Se pudesse voltar na época de escola, faria algo diferente? Se sim, o quê? Eu acho que eu dei muito trabalho pros meus pais. No começo,
Tanto que da 5ª à 7ª série, assim, eu era aquele cara que, tipo, tava sempre na confusão, mas de brigar, sabe? Mas briga de cadeira na sala, jogava as cadeiras por cima, quebrava as carteiras. Nossa, aqueles alunos que a gente ama. Gente, ó, não. Conselho do doutor Gabriel. Já mandei vários pra casa. A cada 2 meses, meus pais iam lá pra fazer uma reunião com a diretoria. Pagar as cadeiras da escola. Aí, esse tipo de coisa. E por uma infinidade de situações como essa, né? Sempre que alguma coisa acontecia de errado, geralmente eu tava no meio, né? Muito bom. Aí, isso fez com que, na 7ª série, na hora que eu fazer matrícula, não, Gabriel, você não vai fazer matrícula, não. Seus pais têm que vir aqui pra fazer matrícula. Aí minha mãe e meu pai foram. Aí falou, Gabriel tá assim, se ele fizer qualquer coisa, ele vai ser expulso. Aí eu cheguei assim, não, pai, eu sei que vai dar errado. Na primeira semana vão me expulsar, é melhor já ir pra outra escola. Aí eu fui pra outra escola. O cara já aceitou. Só que aí, quando eu fui pra essa outra escola, que eu fui pra essa galera do bullying aí meu pai ficou, né, martelando assim, ficou chateado comigo. Tava te colocar na escola pública, aquela coisa. Aí eu acertei, né, aí fiquei mais de boa. Aí no primeiro ano eu fui fazer intercâmbio, aí eu amadureci. Mas eu acho que eu dei muita dor de cabeça pros meus pais. Nossa, eu acho que foi uma das piores coisas. Que mudaria. E agora a última é, se você pudesse, já meio que acho que vai entrar nisso, se você pudesse dar um conselho pra quem tá vivendo nessa época agora, nossos alunos, pra garotada, que conselho você daria? Olha, eu acho que existem várias coisas que podem ser faladas, né? Eu acho que, assim, não dê trabalho pros seus pais. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas é uma coisa que eu acabei de falar aqui. Mas eu acho que, assim, muitas vezes a pessoa fala, assim, que eu acho que pode ser uma meia verdade ou não. E aí você tem que ter maturidade pra poder absorver isso. Que faça o que você gosta. Agora, se você faça o que você gosta, pode ser não a melhor resposta. Pode ser uma resposta muito bonitinha, né? Mas às vezes não é verdade, né? Ou então, assim, faça... Por exemplo, assim, se eu fizesse o que eu gostasse, eu ia ser jogador de futebol, né? Mas não tinha condição nenhuma de ser, né? Morrer de fome. Então, você precisa tentar, né? Se você tá dentro de uma fase ali de crescimento pessoal, eu acho que vale a pena você conhecer várias áreas, né? Várias coisas diferentes. E a gente pode mudar de opinião várias vezes na vida, isso é normal. Eu acho que é uma coisa muito chata, que com 18 anos você tem que decidir sua vida, né? Sim. Ó, eu no começo ia fazer para biologia, ia fazer oceanografia, não vou fazer medicina, porque eu pensava assim, ó, eu vou escolher logo o mais difícil, porque o resto vai ser fácil depois. Eu tinha essa mentalidade. Eu fui por essa coisa. Não tô dizendo que tô certo ou errado, né? Eu cheguei a fazer, não falei aqui, né? Mas eu cheguei a fazer, passei na Unicamp fazer ortopedia. Aí eu tava certo. Fiz a faculdade toda de medicina. 6 anos eu achei que eu ia fazer ortopedia. Quando chegou lá, fiz 1 mês e larguei. Então a gente pode mudar. É normal a gente mudar. A gente vai... Então, quanto mais exposto você for a uma coisa, vá conhecer áreas novas, vá conhecer coisas interessantes ali, se adentre, vá ler um livro diferente, vá fazer um esporte diferente, vá conhecer pessoas diferentes, porque isso vai abrir a sua cabeça, e vai fazer com que você possa fazer escolhas melhores, talvez, né? Tudo bem, se você tem um sonho e tem certeza que aquilo ali... Vá atrás. Mas eu falo assim, no futuro, de uma maneira, olhando para assim, olha, talvez escolha algo que possa unir as duas coisas. Hoje tem muitas possibilidades, né? A gente vê gente totalmente desconhecida que tava vendo aquele cara lá que faz uns TikToks, assim, que era não sei aonde, e aí agora um vídeo dele custa 750 mil. Então, existem vários caminhos para dar certo na vida, para você se sentir bem. O importante é você estar feliz com o que você faz. Legal. Só não faça nada que você desaprove de verdade, né? Você fazer algo que você vai sofrer todo dia, que muita gente faz. Tem gente que passa no concurso público, acha que vai resolver a vida, passa 30 anos na vida sofrendo. Verdade. Então, não seja essa pessoa, né? Procure algo que você una, algo que dê uma qualidade de vida,
né? Que você possa se estruturar bem, que você seja feliz. Pode não ser aquilo que você mais queira. Acho que essa é uma boa mensagem para Legal. o público mais jovem. Legal. Muito bom, muito bom. Show de bola, André. Mais um. Foi mais um programa. Um programa, parece que a gente tá na TV. Mais um episódio nosso aqui. Foi top, viu? Legal. Tô Doutor motivado. Gabriel, brigadão pela presença aí. Show de bola. Aprendemos pra caramba. Muito, hoje foi muito né? cabeça. Foi muito legal. E a galera de casa, né? Assiste, compartilha, se inscreve. Por favor, se Pra gente inscreva. bater as nossas metas aí que a gente tem. Tá? Doutor, você quer deixar suas redes sociais aí pro pessoal? Ah, sim. Eu tenho no Instagram, dr.gabrielb.endócrino. Beleza. É quase um... A gente deixa na A descrição gente também. vai deixar na Com descrição que o certeza. negócio é difícil aqui. Tem que fazer um curso de medicina pra gravar o negócio. Podia ser mais sucinto. Doutor Gabriel. @ Só essa ou tem mais uma? Não, é a principal rede que eu uso. Daqui a pouco, né, quem sabe me ligar pro YouTube. Boa. Eu tenho que melhorar um pouco esse meu jeito de falar, né? Fazer nada, foi mó mais legal. desenvolto. Não, foi mó legal. E tem uns vídeos legais lá no Instagram do Dr. Gabriel. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui. Com certeza. Galera, valeu. Mais um. Tamo junto. Patrocinadores aí. Celtica, Bike Hotel, Car Shopping. Yakisoba e Açaí Jundiaí e também o nosso estúdio Mixa VFD. Valeu, gente. Posso Tamo falar uma junto. última coisa? Pode. Com certeza. Agora eu não falei com você ali. Falei com eles aqui e não falei com você ali. Olha, se você tá ali sedentário, certo? Não tá fazendo dieta, comendo mal, vai me procurar. Né? Talvez não é só porque você precisa emagrecer para hipertrofia, mas eu quero melhorar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida e eu tô aqui para isso, viu, gente? Lembra de mim aqui. Legal. Muito Fazendo meu bom. merchan aqui. Faça como eu, porque eu vou, tá? Eu vou. Valeu, galera. Tamo Boa junto, noite, um abraço. Bom dia, abraço. 1000 no Instagram, 500 aqui, hein? Falou! É nóis. Ó. Vai.